Sintra também vão surgindo e alguns vão se consolidando valores na área da literatura. Temos hoje connosco também a Raquel Ochoa, que é residente no Concelho de Sintra e que tem sido uma das revelações no panorama nacional dos últimos anos. E a sua primeira obra é O Vento dos Outros, editada em 2008, e agora com nova reedição, apesar da formação jurídica, apesar não, porque podemos dizer que muitos escritores são juristas, até há uma grande quantidade deles. A Raquel Ochoa lançou-se também na área das biografias, fez a biografia do Bana, um olhar sobre essa figura do panorama musical de Cabo Verde. Em 2009 foi premiada com o Prémio Revelação Agostina Bessa Luís da Estoril Sol, com a sua obra A Casa Comboio. Em 2011 fez uma biografia da Princesa Maria Adelaide de Bragança, que também faleceu recentemente, para poucos dias ter completado 100 anos. E portanto, está neste momento, pode-se considerar uma escritora em plena atividade, em crescimento e amadurecimento, e que começa já a ser reconhecida do grande público. A Raquel, portanto, como é que nasce o gostinho por escrever? Foi. Fernando, eu gostei muito dessa ideia de já é uma escritora em plena atividade. Isso é como nas finanças, quando abrimos atividade. Gostei muito dessa imagem. Bom dia, boa tarde, boa noite, uma vez que somos vistos na internet e as pessoas veem-nos a qualquer hora. E em qualquer sítio. E em qualquer sítio. Muito obrigada pelo convite. Este gostinho da escrita foi algo que existia desde sempre em mim. No fundo, só o tornei consciente perto dos meus 24 anos, por causa deste livro, que esta reedição para mim é muito feliz, e hoje venho aqui até um bocadinho cheia de vontade de falar sobre ela, porque este livro é a história da minha viagem à América do Sul e, no fundo, sem eu perceber na altura, mas hoje já o percebo, mudou a minha vida. Porque eu, quando fui fazer esta viagem, nem sabia que iria escrever este livro, fui tomando as minhas notas de viagens e diários que se fazem de bordo, que são normais, em quem gosta de escrever, e depois cheguei cá, comecei a montar um livrinho porque achava que tinha matéria para isso, e sou apanhada, já contei esta história muitas vezes, sou apanhada de surpresa pelo próprio processo de escrita que me encheu as medidas. E eu, nessa altura, lembro-me de pensar, eu podia fazer isto o resto da minha vida. Portanto, é um livro que, para mim, é o meu mais velho, no fundo, que agora se transformou no mais novo. Mas é o meu mais velho que me mostrou muitas coisas, inclusivamente dentro de mim própria, porque é essa a magia de escrever, como a magia de viajar, é que se descobrem muito mais coisas às tantas ao nível íntimo do que ao nível exterior da paisagem que nos circunda. Uma das questões que se coloca recorrentemente nas obras literárias é o que há de autobiográfico, ou se não é totalmente autobiográfico, aquilo que se escreve ou projeta personagens que se criam ou que existiram efetivamente. Há muito autobiográfico nestas paisagens recheadas de pessoas que, no fundo, são estas aguarelas literárias? Neste especificamente, No Vento dos Outros, é completamente e assumidamente autobiográfico. Portanto, é a história da minha viagem. É o único livro que tenho que é autobiográfico. Depois, nos outros, portanto, tem piada, há pouco o Miguel estava a falar e eu nem pude responder logo porque carece de uma explicação um bocadinho mais demorada, que é, enquanto na música eu percebo perfeitamente o que estava a dizer e sinto o mesmo, eu tento que cada livro seja melhor que o anterior e espero que seja sempre um crescendo, só que eu ainda por cima não só tenho escrito como me tenho aventurado em géneros literários diferentes. Portanto, se esta é uma crónica de viagens, eu tenho 2 biografias e um romance histórico. Cada uma dessas linguagens, desses géneros literários, exigem de mim personalidades da escritora diferentes. E isso muitas vezes, eu crio um conflito interno, porque é como, eu explico isto desta forma,
é como se existisse a nossa língua-mãe, o português, mas depois também nos aventurássemos a escrever em outras línguas nas quais nos sentimos muito bem também, o francês, o inglês, o espanhol, o que fosse. E, portanto, não consigo ver essa progressão nos meus livros, cada um seja melhor que o outro. Tento, mas como aparecem sempre em linguagens diferentes, em línguas diferentes, que são estes géneros literários, têm forças e cargas diferentes também, porque são escritos dentro de um método que obrigatoriamente não pode ser igual. Quer dizer, a espontaneidade com que uma pessoa escreve uma crónica de viagens, como O Vento dos Outros, é totalmente diferente de como escrevemos a biografia de uma infanta de Portugal. Tem de ter outras balizas, outros pesos, outras medidas. Parte dos seus livros, pelo menos não são muitos, mas há aqui já, pode-se dizer, há uma predominância. Há uma biografia de Bana que nos remete para um universo próximo e afetivo. A Casa Comboio remete-nos para um período antes da queda do Império, o Portugal da Índia, a chamada Índia Portuguesa, e uma família que muitas haverá ainda em Portugal, depois da descolonização, para aí ficaram. Acha que, ou sentiu que existe, para além de uma lusofonia, uma lusonostalgia no retorno a sítios que foram centros de um império colonial do passado? No fundo, a nossa memória coletiva recorre a esses espaços. Quando os visitou e quando se inspirou neles para escrever, o que é que, como portuguesa ou como escritora, sentiu? Qual foi a emoção que recolheu, que foi mais gratificante? Eu sou portuguesa de corpo e alma, e costumo dizer que não há ninguém mais portuguesa que eu. O meu pai era de Trás-os-Montes, a minha mãe da zona de Leiria, e todos os nossos antepassados da minha família são de dentro de Portugal, embora tenha este nome assim, que é de origem basca, mas somos mesmo de cá. Portanto, toda eu vibro com estas coisas relacionadas com Portugal, embora tenha uma memória que me vem da experiência de 32 anos e de tudo o que li, mas obviamente é parcial, não tenho a mesma memória de uma pessoa com 80 anos, claro, ou 60 anos, etc. Muita coisa é intuitiva em mim, mas eu acho piada a falar desse conceito de luso-nostalgia, porque um trauma, e agora se calhar vou dizer um grande disparate para os psicólogos, mas dá-me a ideia que um trauma só é trauma quando é consciente, quando as pessoas se tornam-no consciente, e aí já podemos dizer, isto é um trauma, senão há de ser de outro. Em relação a toda esta identidade portuguesa que andava espalhada pelo mundo e continua a existir, porque é isso que é muito interessante, é que a nostalgia só existe porque continua a existir essa Portugalidade, recriada, reinventada, sofrida muitas vezes, saudosista obviamente, mas se não já tinha acabado, se não existisse essa presença tão portuguesa e tão intrínseca no caráter cabo-verdiano, por exemplo, que a reformularam e tornaram algo totalmente original, que é esta cabo-verdianidade. E se na Índia não existissem pessoas que suspiram por falar português e ficam felicíssimos quando encontram alguém... E nostálgicos. Isto já não era sequer nostalgia, isto era um fantasma de uma identidade, e essa identidade não é nada etérea, é algo extremamente presente. Está poeirenta, claro que está poeirenta, claro. Não foi alimentada. E é essa a grande vitória para mim quando recebo o prémio Cristina Bessa Luís com A Casa Comboio, porque há um reconhecimento declarado até da parte do júri em que aquele romance tinha algo de... As palavras não foram estas, mas de didático, no sentido em que recriam um mundo, eles diziam, soube intuir um mundo indo-português que já pertence ao nosso passado. Ora, eu soube intuir, não é porque tenho um dedo que adivinha, eu estive lá e esse mundo existe, eu captei-o jornalisticamente e recriei-o para um romance, mas existe e é completamente... deixa-nos completamente estupefactos como é que as pessoas, na sua simplicidade, sem qualquer tipo de apoio, agora já lá está a RTP Internacional, mas passaram anos sem RTP, etc, etc, como é que conseguem, sem qualquer tipo de alimento, manter essa Portugalidade, que se expressa muito na religião. Aliás, e na língua. A viagem é uma constante na literatura portuguesa. Todas as grandes obras-primas da nossa literatura, os Lusíadas incluído, são uma literatura de viagens. Considera-se uma escritora de viagens?
Eu gostaria muito que me considerassem, porque é o que me considero muito autenticamente. Não sei se consigo ter o calibre para ser considerada, mas sim, as viagens são continuam a ser o que mais me realiza na vida, do ponto de vista do desafio. E há uma frase que uma vez disse num programa de rádio de uma concorrente, mas aqui não há concorrência. que é mesmo isso que eu tento fazer nos meus livros, e quando não consigo, para mim é uma falha, que é que possam os vossos olhos ver o que os meus olhos viram, é a minha grande ambição. Portanto, a viagem para mim, há muito tempo, talvez desde esta viagem, deixou de ser para usufruto pessoal. Eu tenho quase uma sede, uma volúpia de conhecimento na viagem, que tem sempre o objetivo de não ficar trancada em mim, nem faz sentido, nem me faz bem. E o próximo check-in literário é para que voos? Está quase, é no final de setembro, nome ainda resguardado, mas é um novo romance e tem características muito especiais, porque é ilustrado por um grande pintor. Tenho essa honra de termos trabalhado em parceria. E é um romance sobre um personagem muito invulgar que vai fazer uma viagem que eu fiz na vida real, que passa pela Singapura, Indonésia, Malásia, Austrália, Nova Zelândia, Índia, Sri Lanka. É assim uma viagem que vale a pena. Obrigado. Antes de terminarmos, ia pedir novamente aos nossos convidados que estamos a entrar em período estival, de férias, chamam-lhe a Silly Season, nunca percebi bem porquê, mas pedi aqui ao Miguel e à Raquel que nos dessem sugestões para leituras ou para passeios ou para viagens durante estes próximos tempos, para quem tem a oportunidade de se evadir intelectualmente ou fisicamente. Gostaria se calhar de sugerir uma iniciativa que está a decorrer no país e que já esteve em Sintra até, que é a Grande Orquestra de Verão, que é de facto uma iniciativa que acho que é louvável e que vai levar a música a muitas zonas do país num período onde normalmente abundam mais as festas populares, etc., para te levar um pouco a grande música e de facto mostrá-la que também pode ser popular, não é? De facto acho que é uma ótima iniciativa. Sábado passado, no dia exatamente. 21. Pois, acho que foi sábado. E aproveitava também para sugerir a audição do CD A Sinfonia em Portugal. Não querendo fazer publicidade, mas que é de facto uma edição raríssima, neste caso da Orquestra de Câmara de Sintra, da nossa orquestra. E pode ser adquirida onde? Sobretudo na FNAC. Nós tivemos aqui o privilégio de gravar exclusivamente músicos portugueses que fizeram parte da Orquestra da Real Câmara, e temos a particularidade de ter um músico aqui gravado, que é o compositor Pedro Rumi, no século XVIII, que fez parte da orquestra privada de William Beckford quando residiu em Sintra. Exatamente. E a Raquel, o que é que nos recomenda? Eu também recomendo, já que recomendam esses eventos, eu recomendo livros, que é o que vale sempre a pena e nunca nos traem, se forem bons autores. Debaixo do Sol, recentíssimo, de Bruce Chatwin, Cartas, e vale muito a pena, é um dos meus autores também de eleição. Também é um escritor de viagem. Exatamente, uma grande inspiração para mim. Outro que anda comigo é A Arte da Viagem, que é do Paul Theroux. O título original é lindíssimo, A Arte da Viagem é lindo também, mas o título original é O Tao da Viagem, e expressa isso, e já agora, porque não? O meu Vento dos Outros também vos leva à América do Sul, creio eu, bem acompanhados. E com estes e outros ventos chegamos ao fim. Apenas também mais uma sugestão, nesta feita teatro que se faz na Quinta da Regaleira, até outubro, de quinta a domingo, Romeu e Julieta, a partir das 22 horas, todos os dias de quinta a domingo, nos Jardins e no Palácio da Quinta da Regaleira. Para os mais pequenos, pelo grupo Bifurcação, e até a finais de setembro, Alice no País das Maravilhas. Portanto, vão ao teatro, levem os vossos filhos, se não forem por vós próprios, leiam e até ao próximo programa. Boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que estejam.